Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Renata Pereira Marques, engenheira agrônoma com doutorado em agronomia com ênfase em matologia. E o tema da nossa entrevista será inovações no manejo de plantas daninhas. Renata, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui novamente conosco. Olá, Divino Ronaldo, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer em falar com você. Como é que estão os trabalhos aí no IF? Estamos indo bem, na medida do possível, né? A gente tem as nossas limitações aí de trabalhos presenciais. Tem trabalhado nos laboratórios, algumas funções administrativas e trabalhando remotamente com os nossos alunos. Mas estamos sobrevivendo. A pandemia, de alguma forma, ela atrapalhou as pesquisas? Nossa, atrapalhou tudo, Divino, tudo, assim, porque, na verdade, eu admito, assim, que a gente nunca faz nada sozinho. Para alguma coisa sair bem feita, a gente precisa ter uma equipe, né? São trabalhos, assim, de muitas pessoas que estão envolvidas. E aí, na verdade, a pandemia limita muito isso, porque a gente não pode nem estar com muitas pessoas nesses momentos. Então, a gente tem feito, na verdade, o básico mesmo. Só para sustentar. Bacana. Renata, bom, a gente vai falar sobre inovações no manejo de plantas daninhas. O que tem de novo no manejo? Na verdade, Divino, no manejo de plantas daninhas, nós conhecemos basicamente os 5 métodos de controle de plantas daninhas: o químico, físico, cultural, mecânico e o biológico. No entanto, nós temos ficando muito na dependência apenas do controle químico, ele acaba sendo mais conhecido. Então, quando eu estou falando de inovações no manejo de plantas daninhas, eu estou falando basicamente do controle químico, tá? Envolvido com outras técnicas, tanto de biotecnologia, como algumas técnicas de manejo, para facilitar, na verdade, a aplicação de forma eficiente de herbicidas, né? Eu diria que, por exemplo, é uma modernização no tocante ao manejo químico de plantas daninhas. É isso que tem tido de mais inovador quando eu estou falando de biotecnologia, né? E biotecnologia nada mais é do que a utilização de células vivas de diversos organismos, tá? A fim de manipular novos produtos. Então, quando eu falo sobre biotecnologia, às vezes as pessoas falam, nossa, o que é isso? É uma novidade? Não é uma novidade. Então, se eu falar para você, no manejo de plantas daninhas, a biotecnologia é utilizada para a produção de plantas transgênicas. E aí todo mundo meio que já se familiariza com esse tema. Essa manipulação de organismos vivos, ela sempre traz assim, um receio para as pessoas. Muito. Por que as pessoas assim, ficam apavoradas com isso? Eu acho que no primeiro instante é porque normalmente tem alteração no DNA, né? Então, o que a gente mais conhece é, por exemplo, alterar o DNA da soja inserindo um DNA de um micro-organismo, por exemplo, de uma bactéria. Então, essa aí já é uma alteração, é uma coisa muito estranha, porque animal e vegetal tudo num novo organismo, né? Então, isso assusta, mas, assim, a biotecnologia, ela é uma ciência antiga, mas, assim, o que a gente nos chamou muita atenção foi quando as plantas transgênicas começaram a ser inseridas comercialmente. Então, primeiro é essa alteração no DNA. Segundo porque quando eu penso em plantas transgênicas tolerantes a herbicidas, pode vir na minha cabeça o uso irracional de herbicidas também, já que aquela nova genética permite o uso de um herbicida que antes não era tolerado e hoje passa a ser, com essa alteração genética. Acho que é por isso que tem esse receio e bastante preconceito por algumas linhas de pesquisa. Na realidade, existem muitos mitos, né? Mitos de que as plantas que são geneticamente modificadas, elas podem induzir a doenças. E fala-se muito no câncer, por exemplo.
Isso. Isso é mito ou é fato? No meu ponto de vista, é mito. Na verdade, o que eu considero que é fato é o meu olhar para essa planta transgênica, né? Porque eu acabo considerando que eu posso usar de forma que eu quiser qualquer defensivo químico, qualquer agrotóxico, porque a planta, que é do meu interesse, ali a minha soja, o meu milho ou algodão, ela vai tolerar doses altas de herbicida sem morrer. Quem vai morrer seriam as plantas daninhas. E aí eu acho que a preocupação para mim é muito mais nesse sentido de uso irracional de doses exageradas e que vai deixar resíduo no meu produto colhido. E invariavelmente eu vou me alimentar, né? Mesmo que eles sejam processados, pode ser que tenham resíduos desses produtos nos alimentos que nós consumimos. Mas hoje com os altos custos dos defensivos, acaba que o produtor ele só vai utilizar uma dose alta se for recomendada, porque do contrário ele vai jogar dinheiro fora, e ninguém gosta de jogar dinheiro fora, né? Você acha que existe essa preocupação de utilização em excesso? Sim, existe. Na verdade, tanto que toneladas e toneladas de grãos nossos exportados são recusados por conta que ultrapassa o limite máximo de resíduo permitido, tanto de soja quanto de grãos em geral, né? Obviamente, cada país tem a sua legislação quanto esses limites máximos de resíduos. No entanto, se eu quero exportar, eu tenho que pensar na legislação do meu comprador. Ok? Então, normalmente, quando esses lotes são recusados, essa quantidade de grãos são recusadas, na verdade, aí sim é um gasto, é um prejuízo gigante, né? Porque muitas vezes os produtos são descartados no país, que recebeu, ou eles são devolvidos. Mas eles não são utilizados. E se são devolvidos para o Brasil, muitas vezes quem consome somos nós, brasileiros. Tá? Quando esses lotes são recusados. Mas, infelizmente, e é principalmente por conta da resistência de plantas daninhas a herbicidas, mas eu não vou dizer que só tenha herbicidas com limites altos, também existem inseticidas e fungicidas em níveis não aceitáveis, né? E aí, quando eu vou, nesse sentido, eu posso falar mais mesmo de herbicidas, por conta, principalmente, da resistência de plantas daninhas a herbicidas. O produtor ele acaba instintivamente aumentando a dose. Obviamente, na bula tem lá um limite de 2 a 4 litros por hectare. Mas pode acontecer, sim, do produtor aplicar 6, pensando que ele vai ter um resultado melhor. E às vezes ele não tem, porque ele está com a população de plantas daninhas resistentes. Entendi. Então, ele, infelizmente, em alguns momentos ele acaba gastando dinheiro, sim. Se ele não pensar num manejo, eu digo, novas técnicas de manejo, né? Fazer uma rotação ali de moléculas que ele tem disponível, até rotação de culturas, para aumentar o leque de produtos que ele tem à disposição. Agro e Prosa. Renata, qual é a importância da biotecnologia na agricultura? Chegou num ponto interessante. Então, a agricultura, na verdade, se a gente for pensar aqui no Brasil, é o que move o PIB brasileiro, né? E aí a biotecnologia contribui principalmente com o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, tanto tolerantes a herbicidas como resistentes a muitas pragas. Então, mas assim, a biotecnologia também é utilizada, por exemplo, para aumentar a tolerância de cultivares à seca ou a estresses por alumínio, por toxidez de alumínio, né, em ambientes que têm alta toxicidade de alumínio. Mas assim, o que é mais aplicado é sempre para tolerância a herbicidas ou resistências a insetos pragas. Mas também tem aí para, como eu disse, pensando em condições ambientais, né, para evitar esses estresses abióticos, toxidez por alumínio, falta de água ou deficiências nutricionais também. Então tem uma gama de possibilidades aí na aplicação da biotecnologia na agricultura.
Parece-me que a biotecnologia está muito focada hoje na questão da falta de água, né? Nós temos tido problemas sérios com as chuvas, que a cada ano parece que se intensificam, né? Que na verdade, principalmente aqui em Rio Verde, nós temos um período de seca muito longo. Eu até me assustei que esse final de semana choveu, né? Porque eu pensei que só ia voltar a chover em outubro. Né? Não, e choveu bastante, plantas... acho que ninguém esperava, né? A quantidade de chuva que teve. Não, foi uma surpresa boa. Então, assim, a adoção da biotech para tolerância aos estresses hídricos tem uma aplicação gigante na agricultura. No entanto, não tem nada muito em escala comercial, igual a gente vê para proteção de plantas, tá? De doenças, ou aliás, de pragas ou de plantas daninhas. Mas você acha que essa é uma tendência, que logo vem novidade por aí, ou não? Ainda é uma coisa de longo prazo? Eu acho que logo vem novidade por aí. Eu tenho essa esperança bem positiva que sim. Bom, existem os pacotes biotecnológicos agrícolas. O que são esses pacotes biotecnológicos agrícolas voltados para o manejo de plantas daninhas? Divino, esses pacotes é quando nós temos, o nome mais comum, assim, tecnologia embarcada. Eu tenho a força genética, né? Então eu tenho a semente de uma cultivar bem produtiva, que tem um teto produtivo favorável para aquele ambiente ou para aquele país. E aí essa semente vai gerar uma planta que é tolerante a moléculas de herbicidas que não seriam seletivas em condições normais para uma cultivar convencional. Então, o primeiro caso de biotecnologia no manejo de plantas daninhas foi a soja RR. O que ela é? Na verdade, é uma soja, um material vegetal com genética que tolera doses do glifosato. O glifosato é um herbicida de amplo espectro, né? Um herbicida não seletivo. Então, com a alteração genética, a minha cultivar passa a tolerar doses desse herbicida. E aí, o que as empresas têm feito, né? E aí a gente fala que é pacote tecnológico. Genética mais tolerância a agrotóxicos ou resistência a pragas e doenças. Então, nós temos aí no mercado alguns materiais que têm tanto tolerância a alguns herbicidas, como resistência a diversas lagartas, pragas. Então, aí são tecnologias embarcadas, isso que a gente fala, que são esses pacotes tecnológicos. Mas dá a impressão que esses pacotes, eles têm uma vida curta, né? Vivem mudando, não sei se ano a ano, de tempos em tempos. No tocante a insetos pragas, a ferramenta é perdida muito rapidamente, tem sido perdida muito rapidamente, né? Então as empresas investem milhões e milhões aí para desenvolver uma proteína para o controle de lagartas, mas aí depende muito de como eu uso esse meu material, né? Será que eu estou fazendo o refúgio, a área de refúgio que é preconizada? E quando o produtor não faz, ou não recebe a instrução correta de como fazer esse refúgio, acaba que a ferramenta é perdida muito rapidamente. Ou seja... E aí é por isso que todos os anos tem que sair, ou a cada 2 ou 3 anos tem que sair novas cultivares, com novas proteínas. Ou seja, tem que... Para plantas daninhas, pode falar. Não, pois não. Para plantas daninhas perde rápido, mas não tão rápido. Bom, então tem que haver mudanças no manejo, né? Quais que são as mudanças no manejo de plantas daninhas decorrentes da aplicação da biotecnologia? Olha, eu acredito que o agricultor ele precisa receber um treinamento, né, de como usar essas ferramentas, porque ele está pagando muito mais caro por elas, então ele tem que usar corretamente. Ele não vai querer rasgar dinheiro mesmo, não pode fazer um investimento para comprar uma genética boa e fazer uma pulverização mal feita ou com produtos não indicados para aquela genética. Então ele precisa saber que é muito mais complexo, exige muito mais conhecimento. Ele precisa fazer um planejamento muito antecipado do manejo que ele vai fazer naquela safra e naquela área. Né? Então ele precisa ter uma nova visão a respeito do manejo de plantas daninhas e referente a culturas. Então, por exemplo, se eu faço na minha propriedade de seção soja-milho, eu não tenho que pensar só em um, eu tenho que pensar no todo, porque é uma visão, tem que ser mais sistemática a respeito
do ambiente que ele tem e do que ele deseja produzir. E aí eu também tenho que considerar que mesmo eu tendo essas tecnologias muito eficientes, eu não posso esquecer dos outros métodos de manejo que nós temos em mão. O mecânico, quando for possível, o físico, quando for possível, o cultural sempre é possível, tá? Então ele não pode, não. Agora eu tenho uma soja aqui que é tolerante a 4 moléculas de herbicidas diferentes, eu vou abandonar todo o resto? Não. Então ele tem que lembrar que para uma tecnologia sobreviver, ela tem que estar integrada no manejo integrado de plantas daninhas, tá? Então não esquecer das boas práticas, porque muitas vezes, talvez você já tenha ouvido, que quando o glifosato foi registrado no Brasil, eu acredito que em 2002, então nós tínhamos a soja geneticamente modificada e tolerante ao glifosato, e o glifosato que permitia pulverizações em pós-emergência no sistema de plantio direto. Então, naquela época, o agricultor pensou, vou abandonar todos os outros métodos de manejo, e inclusive outras moléculas de herbicida, em pré-emergência, por exemplo. E aí deu no que deu. Então, hoje a gente quase está perdendo uma ferramenta excelente para o manejo químico, que é o glifosato. Eu desconheço outro herbicida melhor que o glifosato, tá? Mas aí a gente já tem aí, acho que 11 espécies de plantas daninhas com resistência a esse herbicida. Então, a gente perde uma ferramenta excelente por mau uso. Ou seja, eu não rotacionei mecanismo de ação, eu não rotacionei culturas, eu não rotacionei métodos de manejo, tá? Eu não integrei. E é por isso que a gente perde boas ferramentas. A mesma coisa para as proteínas que conferem resistência a cultivares a insetos pragas. É o mau uso, tá? Que faz a gente perder tão fácil, tão rapidamente essas tecnologias. Não basta comprar uma Ferrari. Ele tem que saber dirigir essa Ferrari e saber que ela precisa de manutenção. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Eu preciso, na verdade, conhecer as ferramentas que eu tenho. Eu não posso ignorar as exigências dela. Porque se eu conheço bem as ferramentas que eu tenho, obrigatoriamente eu vou usá-la bem. E é isso que muitas vezes tem deixado a desejar. Então, outro dia eu dei uma palestra para uns consultores da BASF, e eu falei, gente, não façam mais do mesmo, né? Mais do mesmo tem um tanto de gente para fazer. E aí, às vezes, até o produtor, quando, professora, você é professora de plantas daninhas, o que eu faço? Que herbicida que eu uso para controlar capim amargoso? É isso que me perguntam, não é? Eles não pensam no todo. Os meus alunos, às vezes, não pensam no todo. Né? Que não existe só uma ferramenta de manejo de plantas daninhas. E se eu puder integrar, o resultado vai ser muito positivo, e eu vou ter prazos, né? Eu vou manter a produtividade por um prazo muito maior do que se eu quero resultados imediatos. E às vezes a gente tem essa impressão que o herbicida traz resultados imediatos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Renata, lá no bloco passado, você falava que muitas vezes o produtor quer saber um determinado produto para uma praga específica, e você disse que ele tem que olhar para o todo. Quando você chega para ele e fala, olha, o ideal é você aliar métodos diferentes de manejo, o que ele te fala, no geral? Muitas vezes ele vai dizer que dá trabalho. Por exemplo, se eu digo para um produtor para ele fazer limpeza de maquinário, ele acha um absurdo. Sério? Sério! Então, na verdade, vamos pensar que eu tenho diversos talhões, e em algum talhão eu tenho uma problemática muito mais séria com determinado herbicida, ou com determinado planta daninha. Vamos pensar, nesse talhão X eu tenho problemas sérios com capim amargoso. No talhão Y, que está daqui de 5 km, por exemplo, eu não tenho problema com capim amargoso, mas eu quero colher tudo. Então, ele não faz a limpeza de um talhão para o outro. Então, ele está distribuindo sementes numa área que ele não tinha. Então, para ele, eu já cheguei a ouvir assim, professor, eu não lavo nem minha bota, né? Então, esse tipo de coisa a gente escuta. Então, eles acham realmente pouco otimizado fazer limpeza de máquina. Às vezes faz de uma safra para outra, ou quando arrenda maquinário para colheita,
por exemplo. Mas não é uma rotina fazer, ninguém leva muito a sério fazer limpeza de maquinário, às vezes não leva muito a sério fazer rotação de áreas, né? Não fazer apenas sucessão de culturas, e sim fazer rotação de culturas, porque rotacionando culturas eu rotaciono o mecanismo de ação de herbicida. E é isso, ou às vezes, vou salvar a semente e vou usar a semente salva da minha área, mas às vezes eu não escolho a melhor área, aí eu acabo salvando sementes de uma área totalmente infestada de plantas daninhas, então eu vou espalhar tudo aquilo ali no resto da minha área. Então acontece, então tem algumas práticas que são muito menos fáceis, tá, do que aplicar herbicida. Herbicida tem uma flexibilidade, tem aí os equipamentos muito modernos, é rápido, né, o controle, a resposta. Já limpar o maquinário é difícil. Às vezes, fazer rotação de produtos, ou de culturas foge do planejamento dele. E é por isso que a gente tem tantos problemas. Então, assim, dos 3 redutores de produtividade, o que mais se gasta é com herbicidas para o manejo de plantas daninhas. Lógico que ele gasta muito para o manejo de pragas, muito com fungicidas também, mas plantas daninhas está sempre ali. Se não está no topo, é pelo menos a segunda, tá? O interessante é que os redutores. O interessante é que aqueles produtores que levam essas práticas muito a sério são aqueles que têm alta performance, não são? Sim, exatamente. Exatamente. Então, mas hoje eu vejo assim uma abertura dessas novas de recepção dessas técnicas, né, de manejo. Então, por muitas vezes, às vezes os agricultores falam assim, eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim. Mas eu já vejo uma abertura para adesão dessas técnicas muito mais do que a gente via 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Tá? Quais são os principais erros que o produtor comete no manejo dele? Não rotacionar produto, não rotacionar mecanismo de ação, não rotacionar culturas, né? Às vezes ele faz soja-milho e usa as duas com tecnologia RR, por exemplo. Então, se você for dar uma voltinha por aí, você vai ver tanto de milho infestando soja, né? E esses problemas a gente vê porque eu estou usando soja e milho com tecnologia tolerante ao Roundup, por exemplo, e aí os grãos de milho que caem ali no processo de colheita vão infestar a soja que vai entrar na próxima safra. Então, como que ele vai controlar aquele milho que está infestando a soja, já que ele também é tolerante ao glifosato? Então, essa questão aí de não rotacionar produtos, não fazer rotação de culturas, não fazer um manejo cultural, que eu digo, escolher uma boa cultivar, né, adaptada ao ambiente de produção. O que mais? Eu diria que também um outro erro seria ficar dependente apenas de um método de controle, né? Dependente apenas do método químico. O que mais? Acho que esse é um dos principais erros. E pensar muito a curto prazo, né? Se ele pensa a longo prazo, ele faz esse manejo mais chatinho, que a gente pensa que é menos fácil, né? Eu acho que é isso, é um dos principais erros. Falta muitas vezes fazer o básico? Falta. Falta. E é muito... às vezes eu vejo que a gente está errando no que talvez os nossos pais não erravam, né? A gente colhia melhor, nós aplicávamos outras técnicas de manejo, e a gente está errando no que nossos pais não erravam, isso eu sempre digo, né? Então, se eu vejo o tanto de milho guacho infestando soja, o que aquilo está me mostrando? Eu estou colhendo muito mal. Será que eu estou regulando corretamente a minha colheitadeira? Então eu estou perdendo muito. E aquele milho deixa de ser cultura para ser praga, né, naquele momento. Para ser praga. Na verdade, o milho é uma planta, assim, daninha, acaba sendo planta daninha porque ele é indesejado ali, e o milho acaba sendo uma planta extremamente agressiva, no sentido de usar
quantidades altas de água, absorver muito bem os nutrientes. Então, ele está roubando ali o que era para ser da soja. Então, está mostrando quanto que a gente colhe mal. Por se tratar de um pacote tecnológico, isso exige mais conhecimento do produtor? Exige mais dedicação? Exige mais conhecimento e capacitação, né? Porque ele precisa saber de um tanto de detalhes, ele precisa conhecer a tecnologia, tanto a genética quanto os agrotóxicos que estão atrelados ali àquela genética. Então ele precisa receber capacitação, e quem que tem que passar essas capacitações? As empresas, as cooperativas, as revendas, tá? E aí, então, às vezes ele não recebe o treinamento mais adequado e ele acaba fazendo, talvez de qualquer forma, né? E então eu digo que ele precisa se capacitar. Então ele não adianta ter um super uniporte, né? E não fazer uma boa calibração, uma boa regulagem, por exemplo. E aí esses pacotes, Divino, na verdade a gente tem tecnologias para entrar no mercado com 4 moléculas de herbicidas diferentes. Então, é um investimento que ele vai ter que fazer para adquirir esse material. E é muito eficaz, né, na verdade, para o manejo de plantas daninhas de difícil controle. Mas se ele não fizer uma calibragem, que é o básico, uma boa regulagem do seu pulverizador, ele vai estar jogando dinheiro fora ali pelas pontas de pulverização. Então ele tem que treinar, ele tem que receber o treinamento adequado, saber o que pode, o que não pode, quando não pode, e repassar isso para o seu técnico agrícola que vai fazer, que está ali na ponta, né, fazendo o trabalho final, de tudo que saíram dos laboratórios das empresas e chegou na fazenda dele. Então, a ponta é o técnico. Então, o técnico também tem que receber esse treinamento. Bom, essas tecnologias, elas funcionam desde que utilizadas nas condições corretas, né? Se você usar de qualquer jeito, é como você disse, você joga dinheiro fora, né? Exatamente. Renata, valeu, obrigado. Chegamos ao... Tem mais alguma coisa, mais alguma informação que você acha que é relevante? Só para assim, aquela dica matadora para a gente encerrar. Uma dica matadora seria, na verdade, os produtores terem, né, esse senso de ir atrás das informações corretas, né, não receber qualquer informação de goela abaixo, ser crítico, conhecer para ser crítico e para questionar, para fazer um bom uso, porque é o dinheiro dele que está ali, né? E é isso, de realmente ir atrás de informações concretas e boas informações. Então, eu falo, por exemplo, para os meus alunos, vender, qualquer um talvez possa vender. Então, às vezes eu vejo, assim, os meus alunos falam, gente, parece que algumas pessoas receberam a lavagem cerebral. Não é isso. Vocês têm que saber para vender bem e vender corretamente, para não ter ninguém te ligando de madrugada para falar, deu ruim. É isso Aquele mesmo. manejo que tu me recomendou deu ruim. É isso que eu sempre falo. Conhecimento nunca esgota. Tá? Com certeza. Para a gente não fazer mais o mesmo, a gente tem que ter conhecimento. Renata, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui de novo. O programa está sempre à sua disposição. Use e abuse, viu? Muito obrigada, Divino. É um prazer sempre poder dividir, né, algumas coisas que eu conheço com o pessoal que ouve o Morada no Campo. Eu espero que tenha sido útil, estou à disposição também. E o IF também à disposição, tá bom? Muito obrigada. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.